Vamos avaliar agora a situação do nosso segundo exercício. Lembrando que o nosso segundo exercício pedia que os LEDs se alternassem a partir de incrementos, né? Então, se a gente apertasse o botão RA1, ia somar mais 1. E a representação desse número binário seria mostrada a partir dos LEDs, de modo que o RB0 é o menos significativo, LSB, e o RB7 é o MSB, o nosso bit mais significativo, tá? Então, esse código aqui é um código básico que a gente tem a ilusão de que faria isso, né? Simplesmente usando um incremento na nossa variável. Vocês podem usar esse incremento da forma que vocês quiserem, como vocês aprenderam a usar no C++, tá? Com mais igual, a intenção é que seja um incremento. Vai funcionar da mesma forma. Eu coloquei aqui a nossa expressão abertinha aqui para ficar bem claro para todo mundo que o novo valor de x passa a ser o valor antigo de x adicionado de mais 1, tá? Carreguei esse código e o que acontece? Num primeiro momento, como a gente inicializou port B como 0, todos os LEDs se iniciam apagados. No momento em que eu aperto RA1, que é o meu botão de incremento, a minha expectativa é que se eu somar 1 com 0, eu vou ter só esse LED RB0 aceso. E o que acontece é isso daqui, ó. Quem conseguiu carregar esse código provavelmente nem teve esse mesmo resultado igual o meu, tá? Então a gente começa a identificar aqui um primeiro problema. Isso daqui está errado. Isso daqui não resolve esse problema que eu estou pedindo, que é usar o incremento e decremento a partir dos botões. Por que isso está errado? Nessa situação, acontece o que a gente chama de situação de bounce do push button. O push button é um dispositivo mecânico, é um botão de pressão. Então, a gente representa o push button esquematicamente dessa forma. Na hora que a gente pressiona esse botão, ele vai fazer a conexão entre dois extremos que estão interrompidos e permitir a passagem de corrente, tá? A questão é que esse push button, do ponto de vista mecânico, são duas lâminas metálicas, uma é forçada para baixo, e quando essa lâmina é forçada para baixo, acontece uma situação de repique, de trepidação. Então ela treme. Então pode acontecer de nesse tremular dela, ela encostar e desencostar da lâmpada da lâmina até o momento em que ela se estabiliza. Então, o nosso resultado ideal esperado de um push button é quando a gente pressiona exatamente nesse ponto aqui que a gente tem a borda de subida, é que enquanto estiver pressionado, ela vai estar em nível alto e que essa transição de baixo para alto seja instantânea. Só que o que acontece na realidade não é bem isso. Como a gente tem a trepidação das lâminas que fazem o contato, a gente tem uma variação de alto e baixo, causando um ruído mecânico. Só que como a gente depende daquela peça mecânica, daquele elemento mecânico para transmitir o nosso sinal elétrico, esse ruído mecânico é traduzido em ruído elétrico. Então a questão dessa trepidação que a gente tem até estabilizar o sinal é o que a gente chama de debounce. Isso é o que a gente chama de bounce. Debounce é o nome que a gente vai dar para a solução desse problema, tá? Então, uma primeira opção de solução é a gente fazer uma alteração de hardware. A gente vai inserir um capacitor em paralelo com o meu push button, de forma que esse capacitor vai funcionar como um filtro. Então, esse capacitor vai eliminar aqueles ruídos que foram criados tanto na situação de borda de subida quanto na situação de borda de descida, tá? Se ele considerar esses ruídos, ele vai considerar que o botão foi apertado várias vezes.
Então, por isso que lá no resultado do nosso exercício, a gente tinha um número diferente de 1 binário, né? É como se o botão tivesse sido pressionado várias vezes, resultando naquele número mais avançado, praticamente aleatório, tá? Essa situação de bounce é uma situação real para dispositivos físicos. A gente está reproduzindo ele no PicSimLab pelo pressionar do mouse. O que acontece na realidade é que a gente não consegue apertar o mouse tão rápido que o programa gire somente uma vez e pegue só uma situação de transição de nível baixo para alto, ou pegue só uma situação em que o RA1 está alto, tá? Então, a segunda solução que eu proponho para vocês é uma solução de delay. Essa solução resolve para o sistema físico real e resolve para o nosso sistema de simulação. O que a gente vai fazer aqui na realidade é, no momento em que houver um incremento, a gente vai esperar um pouquinho. Vamos dar um delay. Pus um delay aqui de 500, mas eu fiz o teste aqui, para o nosso caso aqui, que é pressionar um mouse, o botão do mouse, até 100 milissegundos já atende o nosso problema, tá? Então, esse código aqui a gente consegue fazer o incremento e decremento dos nossos valores e que esses valores sejam representados no LED. Só mais uma observação com relação a esse código. Se eu estou usando o delay, eu tenho que fazer a definição do meu ciclo de clock, que é o que a gente fez na aula passada, tá? E, por fim, vocês observem que eu coloquei essa partezinha aqui, ó. Então, eu só vou... Isso daqui é uma medida de segurança para que eu consiga decrementar somente se é maior do que zero. Para a gente evitar números negativos, e como a gente não está trabalhando números negativos, tratando esses números negativos, para a gente não bugar o sistema, né? Na questão de como que ele vai mostrar isso com relação aos nossos LEDs, e a gente não ter uma ilusão de que a gente teve um resultado errado, quando na realidade pode ser um resultado certo. Então, eu só simplesmente falei que eu só vou conseguir decrementar se o meu número for maior do que zero. Se for menor do que, se for igual a zero, nada vai acontecer, né? Então, o meu RA2 não vai funcionar, o meu botão 2 não vai funcionar, beleza? Turma, então hoje é só isto. Eu queria discutir com vocês esses principais problemas que a gente poderia encontrar na construção desses códigos de entrada e saída e trabalhar isso com os botões relacionados aos LEDs da nossa placa de simulação. Eu me coloco à disposição por Zoom ou por Meet, não sei se eu vou conseguir conectar no Meet, mas já vi que vocês preferem o Meet. Para quem quiser discutir os códigos, mandar foto dos códigos, para a gente resolver os problemas, tentar instalar, fazer a comunicação do MPLab com o PicSimLab, tá? Então, durante o restinho da aula aí, eu me coloco à disposição, é só me chamar aqui no tópico da aula mesmo, tá? Outra situação que eu peço para vocês é que, não sei se vocês perceberam, eu eliminei aquela situação de listas de chamada no mural. Eu peço que vocês respondam a chamada no próprio tópico da atividade que eu crio para vocês. Tá joia? A gente se vê na segunda-feira em outro vídeo. Aí eu vou tratar entradas e saídas, mas com um display de 7 segmentos. Beleza? Um abraço e até lá.